Olá pessoal do canal Radiologia, hoje eu trouxe um caso para dividir com vocês de doença inflamatória pélvica relacionada à endometrite. Então tratava-se de uma paciente de sexo feminino, 54 anos, com quadro de dor pélvica, evolução de 72 horas, associada a mal-estar, febre não aferida, tinha irritação peritoneal, exame clínico, leucometria de 21 mil leucócitos, com desvio de 9 bastões. Encontrava-se hipotensa no momento de atendimento médio, um PA de 9/4. Então vamos ao caso. Inicialmente ela fez uma tomografia computadorizada, eu quero mostrar aqui para vocês. Então essa tomografia computadorizada foi feito um estudo antes e após a administração do meio de contraste venoso. Vamos já direto à pelve da paciente. Então tratava-se de uma pequena quantidade de líquido livre na pelve. Observe o estudo aqui pós-contraste. Repare que esse líquido ele tem uma densidade um pouco mais elevada, por exemplo, que o conteúdo da alça de intestino delgado aqui inferiormente, o que poderia estar relacionado a algum grau de teor proteico elevado ou até mesmo sangramento. Parecia que haver também um leve espessamento liso do peritônio dessa paciente. Inicialmente nós não interpretamos como nenhuma outra alteração expressiva, né? Retrospectivamente a gente poderia talvez ter valorizado essa região de cavidade endometrial um pouco heterogênea, talvez uma área aqui de redução do calibre, como se fosse uma SINEC, e uma impregnação um pouco heterogênea dessa cavidade endometrial. Regiões anexiais sem alterações de relevância maior, né? Não havia nenhuma lesão expansiva, sinais de hidrossalpinge, nem nada disso, ok? Tá? Então vamos dar continuidade ao caso. Tá? Então basicamente o que a gente passou, eu queria que vocês otimizassem essa informação: líquido livre na pelve, notando-se realce peritoneal pelo meio de contraste venoso. Tá? Não tinha nenhuma outra alteração de relevância no exame. Esse exame acabou migrando para uma ressonância magnética. Então vamos ao caso, ressonância magnética da mesma paciente. Tá? Então vamos iniciar o estudo, ponderação T2, vamos observar tanto no plano sagital quanto no plano axial, iniciando o nosso estudo. Tá? Então a gente observa aqui no plano axial que a paciente apresentava naquele líquido na pelve, que esse é o fundo de saco anterior, um nível, tá vendo? Um nível com uma área de depósito, um sinal mais intermediário e um sobrenadante mais elevado. O paciente está deitado, obviamente, então um nível líquido-líquido ou nível com efeito hematócrito, como queiro. De novo aqui no fundo do saco posterior também a mesma ideia, né, de um nível líquido-líquido, talvez o peritônio mais visível do que o usual. No plano sagital a ideia é a mesma, olha, observem no fundo do saco anterior com nível líquido-líquido, fundo do saco posterior com nível líquido-líquido, área de depósito com esse sinal mais intermediário. Focando aqui a avaliação do útero, queria que vocês observassem a cavidade endometrial. Tá? Inicialmente a gente questionou, será que é algum grau de adenomiose nessa região? Mas depois ficou mais com a interpretação de uma provável sinéquia nessa região, com uma heterogeneidade da cavidade endometrial, podendo ter até adenomiose em associação. Ok? Vamos ao estudo. Vamos ao estudo ponderado em difusão. Tá? No estudo ponderado em difusão, aquele líquido, eu vou direto aqui para o meu maior valor de B, e a gente observa que aquela área em depósito ela tinha um certo grau de difusão restrita, um hipersinal no maior valor de B e um baixo sinal no mapa de ADC. O mesmo acontecia no componente em depósito, tá? No fundo de saco mais anterior, uma área de maior hipersinal no maior valor de B e baixo sinal no mapa de ADC. Tá? Habitualmente isso está relacionado ou a processos com pus, purulência, ou produtos de degradação da hemoglobina. Ok? Então vamos, um outro dado também de importância, vamos ao estudo após contraste. Então vou analisar aqui a fase pré-contraste da pelve e a fase pós-contraste da pelve, plano axial com supressão de gordura. A gente observa que a área em depósito, sim, ela tem um sinal mais elevado do que o líquido habitual, né? Talvez o sinal intermediário, entretanto, não é o sinal que se sobrepunha, que era superior ao plano muscular. No estudo após contraste, a gente observa que o peritônio está espesso, sem nodulações, tá? Um espessamento liso do peritônio, principalmente em fundo do saco posterior, mas também observado aqui em fossa ilíaca direita, fossa ilíaca esquerda, como se fosse um processo inflamatório. Queria também chamar a atenção, que foi uma situação até que retrospectivamente nós avaliamos e valorizamos, é a cavidade endometrial dessa paciente. Observe que havia um grau maior de impregnação no miométrio junto à cavidade endometrial, né, como se fosse a topografia da zona juncional. E aquela ideia de heterogeneidade da minha cavidade endometrial, possivelmente relacionado à SINEC, às faixas de fibrose aqui no interior, mais na transição de fundo para corpo.
ok? Então, vamos voltar ao caso, tá? E essa paciente, sob o ponto de vista de laudo, né, vou passar aqui a impressão, foi passada moderada quantidade de líquido na pelve com restrição à difusão, sugerindo conteúdo purulento ou hemático. Foram as duas situações que a gente levantou de possibilidades, associado ao espessamento e realce das trompas, folhetos peritoneais regionais. Há também sinéquia no endométrio com intenso realce do miométrio adjacente, sugerindo endometrite, considerada a possibilidade de doença inflamatória pélvica. Correlacional. Sinais de adenomiose. Então, a gente também levantou a possibilidade de adenomiose, lembrando que não havia aumento volumétrico, nem sinais de hidrossalpinge, aumento volumétrico anexial e nem sinais de hidrossalpinge nessa paciente. Então, eu entrei em contato com o médico assistente e, já que ele tinha feito uma vídeo nessa paciente, pedi informações para ele sobre o que ele tinha encontrado. Bom, colega, tudo bem? Estou aqui com a RM da fulana de tal, você operou ela, pus o sangue na cavidade, era a minha primeira dúvida. Nas imagens, às vezes, a apresentação é muito similar, né? Esse nível hematócrito ele pode estar relacionado ao produto de degradação da hemoglobina ou à purulência. Os anexos estavam ok, a gente não viu muita alteração, na realidade, só os folhetos peritoneais estavam se impregnando de uma maneira mais evidente, o folheto peritoneal adjacente ao anexo da mesma forma. Tá? Obrigado, forte abraço. E a resposta que ele me deu, ó, muito pus, anexo com hiperemia somente, não encontrei outras lesões, parece DIP. E aí a gente respondeu, né? Beleza, ficamos incomodados com a presença de pus e anexos normais na RM. Ele, da mesma forma, eu também, mas olhei tudo e não vi outras causas, ok? Aí ele, não satisfeito, me mandou a foto, né, para bancar que realmente não era sangramento, um líquido bem amarelado, bem de conteúdo purulento. Obviamente, eu recolhi minha hipótese diagnóstica de sangramento e fiquei realmente com uma doença inflamatória pélvica relacionada aí com essa grande quantidade de pus. E aí eu fui rever o caso e valorizei, a partir da informação que ele me falou e da nosso diálogo, essa intensa impregnação no miométrio justa cavidade endometrial, tá? Então, a ideia, né, que essa intensa impregnação passava para a gente, com um endométrio meio heterogêneo, é a possibilidade realmente de uma endometrite, né? Um processo inflamatório. Lembrando que a endometrite é a fase inicial da doença inflamatória pélvica, antes de levar à extensão do processo inflamatório infeccioso, geralmente anexo, a tuba, ovário, ele passa pela cavidade endometrial e pode determinar uma alteração inflamatória infecciosa nessa topografia. Tá? Então, foi a nossa impressão, obviamente, depois da discussão multidisciplinar sobre o caso. Então, vou trazer aqui rapidamente esse artigo da Abdominal Radiology para vocês, são achados de ressonância magnética da doença inflamatória pélvica, e mostrar para vocês que a fase realmente inicial é uma cervicite endometrite. É nessa maneira que ocorre a ascensão das bactérias e que, eventualmente, elas vão atingir até tuba e ovário. E observe como é muito similar, né, a impregnação do nosso caso aqui embaixo com os dados da literatura, uma intensa impregnação, né, no miométrio adjacente à cavidade endometrial. Essa inflamação ela pode ser manifesta tanto pelo estudo após contraste com intenso realce, quanto também com hipersinal na ponderação T2. Então, utilizar o T2 FAT7, que geralmente não é uma sequência que eu utilizo, pode ser útil nesses casos. Tá? A evidência de sinexes, histórico de uso de DIU e até história clínica de corrimento e doença inflamatória pélvica em eventos anteriores, ela facilita o nosso diagnóstico. Né? O efeito hematócrito ele pode estar relacionado a nível líquido secundário a sangue ou a pus. Lembrando que o sangue encurta mais o T1. Então, se você encontrar esse sinal na área de depósito superior ao plano muscular, pensar mais na possibilidade de sangramento. Se isso se der similar ou inferior esse sinal à estrutura muscular, pensar mais na possibilidade de pus. Obviamente, sempre associando com dados clínicos e laboratoriais. Bom, gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenha sido útil e até breve.